Olá, pessoal. Boa noite a todos vocês que me acompanham sempre, né? Semanalmente eu fazendo as minhas lives e eu vou até colocar aqui o tema dessa live de hoje. Vamos já deixar fixado aqui, né? Aí, assim, para todo mundo ficar sabendo que essa live de hoje é de lipedema. Eu sei que tem muitas mulheres que estão esperando por essa live, porque eu sei que a gente tem um número grande de mulheres que sofrem de lipedemas e outras tantas mulheres que nem sabem que tem lipedema, porque ainda não foram diagnosticadas. Então a gente sabe que também existe também essa quantidade de mulheres que estão sem saber aí que tem o lipedema e sofrem por conta disso. Então, gente, para quem não me conhece, uma boa noite a todos vocês que estão chegando. Hoje, dia 25 de junho, vamos iniciar a live sobre o lipedema, falar um pouquinho sobre alimentação e suplementações que podem ajudar as mulheres a amenizar os sintomas de lipedema, já que é uma doença crônica, mas a gente consegue sim modular bem ele, ter uma boa evolução, ajudar no tratamento. É um tratamento que vocês vão entender melhor com o decorrer dessa live, que é um tratamento que exige uma equipe multidisciplinar, não é uma brincadeira, não é tão simples quanto parece, envolve várias disfunções e acomete, em média, né, de mulheres diagnosticadas, 12% das mulheres. Então é muita gente. Eu tenho uma especialidade em gastroenterologia, em fitoterapia, tenho foco também no tratamento da saúde da mulher, por isso que eu estou aqui hoje, para falar sobre lipedema. Já tratei e trato de muitas mulheres com esse tipo de disfunção, com esse tipo de problema, com resultados fantásticos. Então eu acho que está na hora da gente poder estar colocando mais informações, compartilhando mais informações para que mais e mais mulheres que sofram de lipedema saibam o quanto a alimentação, o quanto os suplementos podem ajudar. Então, boa noite a todas vocês. Fiquem à vontade. A live é para isso, para vocês poderem tirar suas dúvidas, para vocês poderem questionarem, compartilharem também as suas experiências. Às vezes a experiência sua é de uma outra pessoa. Então a gente vai ter essa uma hora aqui juntas justamente para isso, tá? Então, para quem está chegando agora, gente, live de lipedema. E lipedema é inflamatória e é uma doença crônica e progressiva. Vocês estão me escutando bem? Olá, olá, olá. Não, não pausou não, né? Só me fala. Oi, Rita, tudo bem? Ivone, Marisa. Aê, hoje eu tô de vermelha. A Marisa tá falando que eu tô bonita. Aí, tô de vermelho e de pérola, justamente porque eu respeito para vocês. Eu tô falando para quantas mulheres aí, né? Fora as que eu já falei o dia inteiro. Então vamos lá. Então, lipedema, tá tudo bem o som? Porque eu recebi uma ligação agora, às vezes pode falhar, né? Mas enfim. Então, como eu disse para vocês, lipedema é uma doença inflamatória, crônica e progressiva, que acomete principalmente mulheres e que se caracteriza por um acúmulo desproporcional de gordura e nos membros, principalmente e principalmente nas pernas. E o que eu sinto quando eu tenho lipedema? Eu sinto muita dor na perna, eu sinto inchaço, eu sinto muita sensibilidade, aquela perna pesada, né? É muito comum as mulheres referirem isso. O som tá bom? Tá, outro telefonema, muito bem. Então, gente, é importante a gente tratar as mulheres, porque você pode ver que grande parte das mulheres, elas parecem até uma pessoa daqui para cima e outra pessoa de lá para baixo, né? Da cintura para baixo, por conta desse acúmulo de gordura na região das pernas. E o gatilho do lipedema, quer dizer, você pode desenvolver o lipedema em várias fases de vida, principalmente quando você tem oscilações hormonais, porque o lipedema ele tem uma característica, né?
hormonal, é um descontrole hormonal, ele tem essa dependência hormonal. Então, em fases da vida da mulher onde há uma alteração importante hormonal, você pode desenvolver o lipedema. Então, isso pode acontecer na puberdade, pode acontecer na gravidez, na menopausa, quando você usa anticoncepcional, né? Então, também a gente tem aí na idade fértil, com o uso de anticoncepcional, a gente sabe que as mulheres têm mais risco de obter o lipedema. Então, nessas fases onde a gente tem alterações hormonais, a gente pode desenvolver mais o lipedema. E fora esse gatilho hormonal, a gente pode ter outros gatilhos que podem também colaborar negativamente com o lipedema, ou para desenvolver ou para piorar o problema, que seria resistência insulínica, quando você tem uma insulina acima de 8, quando você tem uma hemoglobina glicada principalmente acima de 5,5, quando você tem um problema de desbiose intestinal, justamente porque a sua microbiota pode também interferir na parte hormonal, que a gente chama isso de estroboloma, é um pouco mais técnico, mas eu quero já dizer para vocês que mulher com desbiose também pode interferir negativamente para o lipedema. Estresse, porque eu aumento muito o cortisol, isso vai influenciar na questão da insulina, em aumentar substâncias pró-inflamatórias e interferir negativamente também no lipedema. E também é lógico, gente, o estilo de vida inadequado, né? Quando eu tenho uma má alimentação, quando eu sou sedentária, quando eu consumo muito alimentos processados, ultraprocessados, farinados, em contrapartida, não como nada que é bom, né? E também um outro gatilho pode ser por conta de hipotiroidismo. Então, quando você tem uma tireoide inflamada e descontrolada, você sabe que a tireoide é um órgão que produz hormônios que estão intimamente ligados também com a queima de gordura, você também pode estar interferindo negativamente para o lipedema. Então, só para recapitular, o que piora o lipedema, o que pode ser o gatilho para desenvolver de lipedema? Gente, oscilações importantes hormonais, nessas fases, principalmente onde a gente tem muita oscilação, puberdade, uso de anticoncepcional, menopausa, são os principais. Quando eu tenho uma má alimentação, sou sedentária, tenho hipotiroidismo descontrolado, tenho resistência insulínica, sou estressada e tenho desbiose. Então, isso tudo pode piorar muito o seu lipedema. E qual o diagnóstico? Quem dá o diagnóstico do lipedema? O diagnóstico é dado por uma avaliação médica, ou de um vascular, ou de um cirurgião plástico, né, que vai fazer essa avaliação. O que não tem um exame específico, porque perguntaram assim para mim, doutora, tem um exame específico para saber se eu tenho lipedema? Não, não tem. É uma avaliação clínica. O que o médico pode fazer é pedir exames laboratoriais que também vão ajudar a nortear, a avaliar o quão inflamada está essa pessoa. E se você pode piorar o seu lipedema através de alguns descontroles desses exames laboratoriais que vão dar um indício à resistência insulínica, né? Que vão dar um indício a um marcador inflamatório, uma PCR alta, uma ferritina alta, uma tireoide, tem que avaliar nos exames laboratoriais também se está descompensada, um cortisol salivar. Então eu preciso saber como está o estado de saúde, como estão os exames laboratoriais também dessa paciente que vem com essa queixa de dores nas pernas, quando a gente olha aquela gordura, né, excessiva nos membros inferiores, às vezes nos braços também, né, é muito comum, às vezes a mulher nem tem sobrepeso, nem é obesa. Não necessariamente a mulher tem que ter sobrepeso e obesidade para desenvolver o lipedema. Não é isso, ela tem um acúmulo de gordura desproporcional. Quantas pacientes eu tenho que malham, né, muito, musculação, fazem aeróbio, mas todo o corpo dela fica todo bem definidinho, sem gordura, mas o braço aqui gordo, né, que a gente vê que tem tecido adiposo, né, muito desproporcional, assim como nas pernas. E ainda
com essa questão da dor, da sensibilidade, do inchaço, do desconforto nesses membros. E a gente tem vários estágios de lipedema, né? Então tem estágio 1, 2, 3 e 4. Então, independente do estágio que você se encontra, tudo isso que eu vou falar para você agora é super importante, porque né, embora seja o médico que vai fazer o diagnóstico, embora seja o médico que vai fazer essa avaliação e bater o martelo, o cirurgião ou o vascular, embora eles queiram fazer alguma interferência, que isso pode até ser uma interferência através de uma intervenção estética, né? Te indicar para um dermatologista, que pode, hoje tem várias técnicas que podem ser feitas para melhorar esse quadro, reduzir inflamação, melhorar a parte circulatória e dar um conforto maior. Gente, a base do tratamento do lipedema é feito por nutricionista. A base tem que ser bem feita. Independente se você for fazer alguma intervenção com algum dermatologista, se você for fazer alguma intervenção cirúrgica, que também pode chegar a ser feito, mas se você não cuidar da base, que é alimentação, suplementações, correção dessas alterações que eu disse que também podem ser grandes gatilhos e prejudicar mais o seu tratamento do lipedema, né? A gente controlar essas coisas que eu disse agora anteriormente, colocar suplementos que possam também te ajudar, né, em conjunto, gente, não vai adiantar só você fazer uma intervenção dermatológica, só você fazer a cirurgia, não adianta só isso. Eu preciso trabalhar a base. Gente, então por isso que eu tô aqui hoje, para poder esclarecer com relação a isso, né? Vamos lá, eu sou, a Marisa fala, eu sou, mas nas pernas e quadril, olha lá. Quadril não entra no lipedema, gente, é mais nas pernas, tá vendo? Assim, ser inflamada é diferente de ter lipedema. Embora o lipedema é uma doença inflamatória também, mas eu posso falar assim, eu estou inflamada, eu tenho várias alterações, tipo, eu tomo hipertensa, tenho dislipidemia, tenho resistência insulínica, eu tenho diabetes, ácido úrico alto, então eu sou uma pessoa inflamada, tenho excesso de gordura corporal, tenho desbiose, tudo isso é inflamação. Mas o lipedema, gente, é uma inflamação muito local, é uma inflamação ali do tecido adiposo, e fica muito nos membros inferiores. É muito diferente de você estar inflamada como um todo, tá? Fabiana, oi, Terezinha, Keila, aí, vamos lá. Então agora eu quero falar com vocês mais especificamente, que é o nosso ponto-chave aqui, da questão da alimentação, né? E ó, sem deixar vocês esquecerem, que vocês que estão aqui ao vivo comigo e ficarem comigo até o final dessa live e escreverem para mim, né? Lógico que precisa escrever e mandar também os contatos, né? Vão receber o cardápio que eu vou falar ainda nessa live, que eu montei 2 cardápios, aliás, são 3 estratégias, mas tem 2 cardápios e a terceira estratégia dá para vocês fazerem como através desses cardápios. Se vocês quiserem, vocês vão receber os cardápios que eu montei para essa live. Então, quem ficar comigo até o final dessa live, quem quiser e mandar o seu contato, eu vou mandar os cardápios, tá? De lipedema. Então, ó, se você está aqui me assistindo e conhece mulheres que precisam saber um pouco mais, tem uns cardápios mais direcionados para o lipedema, gente, vai lá, chama e manda assistir a live, tá? Porque eu vou considerar quem vai ficar comigo até o final. Vamos lá. Olha lá, gente, porque precisa saber toda a orientação, não basta só depois pegar os cardápios, né? É isso? Então vamos lá. Qual que é o objetivo da nutrição? O que e como a nutrição pode ajudar as mulheres com lipedema? Qual que é o meu foco de trabalho na alimentação? Uma dieta anti-inflamatória, obviamente. A partir do momento que eu sei que o lipedema é uma doença inflamatória, eu tenho que fazer uma dieta anti-inflamatória, modular a inflamação, na verdade, porque a gente precisa ter um pouco de inflamação
para o combate da inflamação. Então, preciso ter essa modulação inflamatória. Eu não posso ter uma inflamação exacerbada, como é o caso do lipedema. Eu tenho que modular, tá? Então, modular a inflamação, melhorar essa questão dos inchaços, então do edema, melhorar a parte circulatória, melhorar o cansaço que a mulher sente quando ela tem lipedema, porque ela tem essas pernas cansadas, ela se sente cansada também, né? Aumentar essa flexibilidade metabólica que a gente fala. Por isso que vocês vão ver as estratégias nutricionais, elas se diferem, não é sempre a mesma coisa que eu tenho que te dar. Corrigir a desbiose, caso a paciente tenha, né, uma permeabilidade intestinal maior, né, diminuir, obviamente, se ela tem um sobrepeso, uma obesidade, reduzir gordura corporal e uma interferência direta sobre esse tecido adiposo inflamado nos membros inferiores, reduzir essa gordura, que é uma gordura bem mais resistente, tipo, melhorar o bem-estar geral dela, vou dar a ela uma qualidade de vida melhor. Então, é com essa visão que eu tenho que tratar as mulheres com lipedema, tá? E aí, gente, a gente usa geralmente 3 dietas, 3 estratégias, melhor dizendo, de alimentação para o lipedema. Porque, como eu disse para vocês, as mulheres elas têm muita inflexibilidade metabólica. O que é isso, gente? Inflexibilidade é aquela resistência para você responder a uma dieta, a um suplemento. Então, elas são mais resistentes devido a esse problema da inflamação. Então, por isso, a gente tem que brincar um pouquinho, né? Alternar um pouco mais, né? Toda essa questão metabólica de alimentação, que vai dar um impacto metabólico, para que elas criem, para que você crie uma condição melhor de flexibilidade. Então, ora eu alimento, ora eu não alimento, ora eu dou mais carboidrato, ora eu dou menos carboidrato, ora eu dou mais gordura, ora não dou tanta gordura. Então, quando eu começo a alterar, mudar as estratégias alimentares, eu vou conseguir ter um impacto melhor metabólico e, consequentemente, uma melhor resposta, tá? Então, a primeira dieta que eu coloco, a primeira estratégia é a dieta do Mediterrâneo. Então, agora, lápis e papel na mão, ou melhor, se me mandarem os contatos, eu vou mandar essa alimentação da dieta do Mediterrâneo, que eu bolei aqui, gente, que eu fiz exclusivamente para live, tá? Aqui, ó, aqui, vamos ver se tem alguma pergunta. A Mari Washington está falando que está fazendo hidroginástica. Sensacional, né? Muito bom, porque a hidroginástica vai te ajudar, inclusive, a diminuir a inflamação, é água quente, né? O impacto é menor, você tem como ativar mais a circulação, sem ter risco de lesão, ainda mais se as suas pernas estão mais pesadas. Muito bom, ó, a Maria, eu acho que estão falando, tem nas 2 pernas, porque tem mulher que só tem numa perna, gente. Aí, realmente, esteticamente, fica mais complicado ainda, né? A Elisete fala, estou fazendo drenagem. Sim, drenagem também é indicado para melhorar os edemas, os inchaços, mas não basta, né? Se eu não trabalhar a alimentação, se eu não trabalhar a suplementação, só a drenagem é um plus a mais, mas ela não vai ter o resultado que poderia ter. A Ivana fala, eu quero cardápio. Então, Ivana, tem que mandar os seus contatos e ficar até o fim. A drenagem é boa para lipedema? Sim, Ivana, é ótima. Massagem é excelente, a drenagem excelente e o exercício físico fundamental com tudo isso que eu vou falar para vocês, né, gente? Sem dúvida nenhuma. Então vamos lá, dieta mediterrânea, ela é importante porque é uma dieta mais anti-inflamatória, que modula a inflamação, ela é a base de gorduras boas como o abacate, o azeite de oliva, as castanhas, as sementes, além disso os peixes de água fria, que tem mais gordura, rica em ômega 3, então a sardinha, o arenque, o salmão, a cavalinha, né? Ela é uma dieta rica em vegetais, em frutas, que são ricos em vitaminas, minerais, fibras e fitoquímicos, que é super importante para combater a inflamação e também a oxidação que ocorre nessas mulheres. Ela é rica em cereais integrais, como a quinoa, como o arroz integral, como a aveia. Então,
a dieta do Mediterrâneo é a dieta de mais fácil aceitação, melhor para iniciar o tratamento do lipedema, né? E já vai ter um grande impacto já no primeiro mês que vocês começarem a aderir, uma dieta mais adequada para combater todos esses sintomas e modular tudo isso que eu falei para vocês que fica alterado, tá? E nesse cardápio eu bolei para vocês uma questão muito legal aqui, ó, que é desde o café da manhã, lanches intermediários, almoço. Ó, eu vou falar, mas vocês vão receber o cardápio. Olha só que legal. Eu dei linhas gerais da dieta do Mediterrâneo. Olha como ele fica gostoso e fácil. E vocês também podem substituindo, talvez, alguma fruta, os vegetais. Eu estou dando uma ideia apenas, tá? A Fabiana, tenho duas Fabiana aqui, a Viola, que eu conheço, é minha paciente, e a Fabiana também, olha lá, quem entrou aqui agora. Mali, muito bem, ó, olha só, gente, começa o café da manhã, olha só que legal, as quantidades devem ser sempre individualizadas, por isso que eu não vou colocar as quantidades, tá? Então, ó, se você puder, logicamente, o iogurte natural, sem açúcar, desnatado, vai ser o iogurte que você vai tomar aí com a semente de chia ou de linhaça. Lembra? Vai misturar no iogurte. Quem não pode o iogurte vai consumir ovos mexidos. Também é uma outra fonte de proteína, gente. Vamos lá. Aí eu vou colocar sempre uma fruta e, se possível, um mix de frutas vermelhas que tem uma ação antioxidante incrível. Pode ser o morango, pode ser o mirtilo, pode ser a framboesa. Pode ser, não tem problema. Posso colocar também, gente, um mamão? Posso colocar um abacaxi? Pode, uma fruta. Então, iogurte com chia ou ovos mexidos, a fruta, de preferência as frutas vermelhas. E aí, se você pode comer uma fatia de pão integral, que se você não puder o glúten, faz sem glúten. Se não, você vai comer o pão de forma integral de fermentação natural, se possível, com azeite de oliva e tomate, orégano. Vai colocar ali, ó, azeite de oliva, tomate, orégano, para consumir junto com as frutas, com os ovos mexidos ou com iogurte chia. Hein? E vai tomar uma xícara de chá verde ou café sem adoçar, né? Sem adoçante nenhum. No meio da manhã, vocês podem comer castanhas, um mix de castanha. Pode ser castanha do Pará, nozes, amêndoas, mas assim, são duas castanhas do Pará, é que eu faço sempre a questão das quantidades, mas eu não vou colocar quantidade, já falei. Para quem está chegando agora, lipedema é a live de hoje. Eu estou dando um cardápio do Mediterrâneo, que é excelente para quem tem lipedema. Aí vocês vão consumir essas castanhas com fruta. Caso vocês vão treinar pela manhã, aí o que eu faço? Eu faço o paciente ou vai em jejum e come tudo depois, ou então come só a fruta, né? E aí quando volta, come o restante. Pode ser assim também, mas eu não estou colocando o horário porque eu não sei a hora que vocês vão treinar, certo? Aí vocês vão almoçar. O que vai ter de almoço num cardápio de Mediterrâneo? Uma salada à vontade de folhas verdes com azeite de oliva extra virgem, limão, tá? Que é importante. E essa salada pode ter rúcula, pode ter agrião, pode ter alface. Então é um mix de folhas verdes. Vamos fazer também um pouco de saladinha do lado, de rodelas de pepino, que é extremamente diurético, com cebola roxa, cenoura ralada e salsinha. Excelente, é uma salada diurética que fica sensacional. Faz um filé de frango grelhado com ervas também, que fica ótimo. E aí você pode escolher, ou vai comer quinoa, ou vai comer arroz integral. E sempre um pouquinho de água com vinagre de maçã, que a gente coloca antes dessas refeições para melhorar a digestibilidade, tá? No lanche da tarde, eu posso fazer, se eu consumir os ovos lá pela manhã, o iogurte natural aqui, que eu posso estar juntando ele com um pouco de semente, semente de girassol, semente de gergelim, semente de semente de girassol, semente de gergelim e semente de abóbora. Eu posso estar colocando aí um mix de semente nesse iogurte que fica maravilhoso. A gente também tem os iogurtes
veganos proteicos que podem ser utilizados aí, né, como uma boa fonte de proteína, e uma maçã, por exemplo, que é rica em quercetina e antioxidantes. E no jantar, eu posso fazer uma sopa de lentilha com legumes, porque lembra que os grãos também são muito bem-vindos, porque vão dar saciedade, tem proteína vegetal, tem ferro e também são ricos em magnésio. Então é muito importante também a gente estar introduzindo não só a lentilha, mas o grão de bico, a ervilha, os feijões de uma maneira geral, entram super bem na dieta do Mediterrâneo e até como fonte de carboidrato. Uma saladinha de tomate, atum como uma fonte de proteína aqui, manjericão e azeite, e o abacate como uma sobremesa do jantar, com uma fruta com baixa quantidade de açúcar. E para ceia, eu montei aí ou um chá de erva doce, ou um chá de camomila, com um pedacinho de chocolate amargo. Puxa vida, gente, que cardápio é esse? É o cardápio maravilhoso. Se vocês tiverem lipedema e seguirem mais ou menos, né, 80% desse cardápio, né, por um mês, vocês já vão ver, hidrata bem. Qual é a hidratação que eu preciso para mulher com lipedema? 35 a 40 ml de água por quilograma de peso ao dia. Marquem esse número, marquem, que é importante, tá? Então precisa, além dos chás que eu vou falar já já também. Então, gente, essa dieta do Mediterrâneo eu faço geralmente em torno de um mês, né? Ou pelo menos 21 dias. É preciso a gente iniciar com essa dieta, né? Agora, é lógico que eu faço adaptações, eu vou dar quantidades, quando o paciente chega até mim, que vem em consulta, porque daí eu trabalho de uma forma individualizada, tá? Mas, para vocês que estão vendo a live agora, vocês verem que não é um bicho de sete cabeças, é um cardápio fácil de vocês fazerem, não é um cardápio caro para ser feito e dá para ser feito muito bem, gente. E com certeza, se você tiver que emagrecer, você vai emagrecer, é só adequar as quantidades, tá? Além desse cardápio, depois que passa essa fase da dieta do Mediterrâneo, que a mulher já se sente menos inchada, que já começa a melhorar o intestino, porque com todas essas fibras, ela já começa a melhorar a digestão, desbiose, microbiota, melhora muito tudo isso, gente, muito a disposição, é outra pessoa. Aí eu vou passar por uma estratégia que eu chamo de cetogênica. Bom, vamos lá. O que é dieta cetogênica? É uma dieta que tem baixa quantidade de carboidratos, em média de 5 a 15% ao longo do dia de carboidratos. É uma dieta mais difícil, por isso que ela fica para um segundo momento, quando eu já adaptei essa mulher. Agora, doutora, precisa ser 30 dias cravados de dieta do Mediterrâneo? Não, cada caso é um caso. Depende da sua evolução. Por isso que eu gosto até de fechar um plano trimestral com essa mulher, quando ela tem lipedema, para mim assistir ela melhor, para mim dar uma condição de consultoria, de assistência nutricional melhor. Porque se por acaso ela não teve tão boa, não respondeu tão bem, ou não conseguiu fazer por algum motivo, eu vou estender um pouquinho mais esse tempo. Tá? E aí eu entro com uma segunda estratégia, como eu falei, que é a dieta cetogênica. Precisa ter uma assistência de uma nutricionista, né? Não é tão simples assim. Mas eu vou dar ideias para você como essa dieta do Mediterrâneo pode virar uma dieta cetogênica. Olha só as mudanças que eu faço. Papel e caneta aí na mão. Ou então pode escrever para mim, doutor, eu quero os cardápios do lipedema. Não esqueça de falar sobre isso, hein? E vamos ficar comigo até o fim, senão não consigo passar para vocês, hein? Mas ó, deixa eu falar, o contato eu não vou conseguir pegar aqui na live. Vocês podem me deixar ou no post que eu fiz hoje, que eu tô com essa mesma roupinha, tá? Que eu gravei para vocês no post de hoje, chamando para live, ou então põe lá no meu direct, tá? Porque nem sempre eu vou conseguir pegar aqui na live, né? Todos vocês. É melhor deixar nesses dois lugares. Bom, então vamos lá. Café da manhã, doutora. Como que eu posso fazer o café da manhã numa dieta cetogênica?
que é aquela baixa em carboidrato, normal em proteína e ela é mais alta em gorduras boas. Então, ó, de manhã, ovos mexidos com um pouquinho de azeite, óleo de coco, pode colocar aí um espinafre, pode colocar tomate, pode colocar cebola, porque eu vou fazer render mais, vai me dar mais saciedade. Então, mesmo que eu usar 2 ovos, que vão dar em torno de 14 gramas, 15 gramas de proteína, eu vou enriquecer com vegetal, com tomate, com cebola. Faz um mexido, gente. Fica uma delícia. Aprenda a comer de uma forma correta desde a hora que você acorda. Logicamente que antes disso vai vir um copo de água com limão, ou um copo de água com vinagre de maçã, ou um shot da imunidade, como eu postei ontem para vocês, com limão, com própolis, com cúrcuma. Eu já sinalizo coisa boa para o corpo, eu já dou um start anti-inflamatório, eu já dou uma chacoalhada na parte metabólica em alguns genes que começam já a ficar mais espertos, não dorminhocos, genes da saúde, né? Isso que eu quero, de combater a sua inflamação. Então vamos lá, fiz esse mexido de ovos com espinafre e tomatinho, daí eu coloquei ainda uma colher de semente de linhaça aí para dar mais gordura boa e mais saciedade e comi abacate. Maravilhoso, baita café da manhã, rico em proteína e em gordura. E aí eu vou tomar o chá de hortelã, o chá de hibisco, que é muito bom para fazer quem está fazendo drenagem, que vai dar uma diurese bacana, o chá de cavalinha, que é ótimo, ou o chá de gengibre, gente, que é excelente, porque ele combate a inflamação. Então, olha só, anotem isso. Isso é a pérola, né? Eu falo que quem assiste as minhas lives e não fizer, não praticar, é porque não quer melhorar. Eu estou dando todas as informações de mão beijada para vocês, né? E ainda, se você quiser, como eu falei para vocês, colocar uma colher de TCM, que é o triglicerídeos de cadeia média, hoje vende pronto, que é o ácido caprílico. Ele é excelente para quem está fazendo essa dieta, porque ele dá uma saciedade muito boa, tá? Então, também pode acrescentar aí na fruta, ou mesmo no chá, ou mesmo no café. No lanche da manhã, eu vou tirar a fruta, mas eu posso aumentar as castanhas. Então, ao invés de comer um pouquinho, só 10, 15 gramas de castanha, nozes, amêndoas, eu vou partir para quanto? Eu vou partir para 30, para 20 gramas. Então, eu aumento o aporte de gorduras na parte da manhã. E dá-lhe chá, gente. Gengibre, cavalinha, hibisco, hortelã. Vamos embora com o chá. Ainda mais agora. Aqui tá frio. Não sei aí onde vocês estão assistindo a live, né? Mas pode também tomar um chá frio, não tem problema. O almoço, eu posso continuar com aquela saladona verde, aquele blend, aquele mix, né, de agrião, rúcula, alface, escarola, o que tiver. Ó, prestem atenção, gente. Obedeçam a sazonalidade. Vai no teu lugar, lá onde você está, na feira, onde você vai comprar, no mercado, vê o que está bonito. E é aquilo que você vai comprar. Eu dou ideias, mas vocês podem fazer adaptações. E sempre tempere essa salada. Eu falei antes das refeições, um pouquinho de vinagre de maçã com água misturado. Uma colherinha de chá, uma sobremesa, né? Não mais do que isso. Aí tempera com limão, tempera com azeite. Eu preciso disso, tá? Para dieta cetogênica. E ainda por cima, você pode colocar um pouco de semente de abóbora ou de gergelim, para dar mais riqueza de gordura. Lembra que é uma dieta cetogênica. Vamos fazer uma abobrinha grelhada com cúrcuma e alho? Excelente, o alho tem ação anti-inflamatória e fica excelente. Grelha, ou então faz um refogado, faz ela no vapor e põe o alho também no vapor, que fica bom para quem não quer fazer grelhado, né? Que ajuda também, porque o alho cru é muito forte. Não deixem dourar alho, que senão ele perde a atividade anti-inflamatória. Então, ou façam no vapor, ou então dão uma leve passada na grelha, mas não deixa ele torrar demais, tá? E aí põe cúrcuma e azeite. O franguinho grelhado pode continuar, ou pode ser um frango desfiado também para mudar, ou um picadinho de frango, né? Não tem problema. E aí, vamos fazer um arroz de couve-flor?
Porque vai parecer arroz, mas não é. É uma dieta cetogênica. Eu não posso dar arroz, nem dar quinoa, nem dar mandioca, nem dar batata doce. Não pode esse tipo de carboidrato na dieta cetogênica. Então tem que ir arroz de couve-flor. Pega a couve-flor, raspa, né? Praticamente raspa. Eu corto ela bem picadinha com a faca. Aí eu vou pôr um pouquinho de alho, da cebola, o azeite de oliva e dou aquela refogadinha nisso, na couve-flor. E aí você tira, deixa lá o dente ainda, tiro, ponho bastante salsinha que tem um poder diurético, tempera com um pouco mais de azeite e fica uma delícia o arroz de couve-flor, gente. Então vocês vão comer arroz de couve-flor, a abobrinha grelhada, o filé de frango e essa saladona verde aí que vocês vão fazer. Olha, maravilhoso esse almoço, né? Lanche da tarde, doutora. Posso continuar com iogurte caixia, não tem problema. Ou iogurte com um blend de castanhas ou com semente de linhaça. Vai lá, iogurte com uma fruta. Ah, não posso tomar um iogurte, porque eu não posso lácteos. Então, vai para outro tipo de proteína. Pode ser um colágeno proteico, pode ser o whey protein, pode ser os ovos, pode ser o atum, pode ser o frango, sim, só não pode ter carboidrato, tá? Lembra, é proteína e gordura, sempre isso na dieta cetogênica. E à tarde vai ser um lanche também à base disso. Então, no lanche da manhã só dou gordura, à tarde eu vou dar proteína com gordura. E o jantar? Eu posso fazer um filé de pescada, né? Por que não? Refogado, ou com espinafre, ou com couve junto, que fica uma delícia. Então, um filezinho grelhado, põe um vegetal junto. Posso colocar também, manter aquele mix de folha do almoço e fazer o chuchu. Chuchu, gente, ele é bem diurético, é baixo em calorias, dá para você colocar aí tranquilamente, ele é carboidrato praticamente zero. Então, filé de pescada com espinafre ou com couve. Aí vocês vão colocar o mix de folha e o chuchuzinho. É isso que vocês vão comer no jantar, tá? E na ceia, a gente pode estar colocando um chá ou de camomila ou de lavanda, que também vai deixar vocês mais calma. E aí, ou uma colher, né, de pasta de amêndoas, ou então o chocolate amargo acima de 70%, entre 15 a 20 gramas, tá? É lógico que, como eu falei, as quantidades dependem muito da individualidade. Então, como vocês veem, é um baita cardápio também, é uma dieta cetogênica, onde eu vou fazer por 30 dias também, tá? Então, os outros 30 dias, dieta cetogênica. Fica show, gente. Você quer ver seu abdômen dar uma secada? Vocês querem ver essa perna diminuir? Essa inflamação diminuir? Diminui carbo. É drástico isso, mas funciona. Às vezes eu posso aumentar mais a proteína, mais a gordura, isso vai dar saciedade para vocês, deixa vocês mais despertos, com mais foco, cognição. Ó, 90% do nosso cérebro é formado com gorduras. Por isso que quando a gente reduz o carboidrato dessa maneira que eu faço assim na cetogênica, o paciente fica muito mais, com mais energia cerebral, com mais foco, cognição melhora, porque o açúcar, o carboidrato, ele dá uma letargia, ele dá pra gente como é que eu vou dizer para vocês? Dá uma moleza, né? Diminui um pouco essa questão do foco, ele deixa a gente mais zen, né? Mais down. Já a gordura e a proteína não, elas deixam a gente mais esperto. Então é uma dieta muito bacana para a gente se fazer, mas tem que ter começo, meio e fim. E, se possível, ser assistida. Mas vocês vão ganhar esse cardápio, então é isso que eu estou falando. Peçam para mim, manda seus contatos para mim poder estar encaminhando esses cardápios. E a terceira estratégia é o jejum intermitente. Bom, jejum intermitente é a terceira estratégia e eu vou já começar com um jejum de 14 horas e vou passar para 16. Como é que eu posso fazer esse jejum intermitente para as mulheres que têm lipedema? Eu vou tirar. Se eu faço 14, eu tiro o café da manhã. Se eu faço 16, eu tiro o café e o lanche da manhã. Aí ela vai direto do jantar para o almoço, tá? Então, é um jejum de 16 horas que a gente vai proporcionar para o paciente. Terminou de jantar às 8, ele vai só vai almoçar ao meio-dia. Então, gente, esse jejum intermitente eu faço
pelo menos uns 3 dias por semana para as pacientes com lipedema, para ter um impacto maior. E aí, conforme a evolução da paciente, eu posso voltar para Mediterrâneo outra vez, eu posso depois passar para cetogênica, depende de qual foi a estratégia que a paciente com lipedema teve mais impacto, respondeu melhor. Isso depende muito e teve uma sustentabilidade, conseguiu aderir melhor, né? Também tem uma questão muito genética, né? De quem responde melhor a qual estratégia nutricional. Tem mulher que responde melhor com a cetogênica, tem mulher que responde melhor com o jejum, tem mulher que tem uma adesão melhor com a mediterrânea, então eu faço um pouco mais de tempo, e assim por diante. Bom, e agora eu quero falar com vocês alguma pergunta sobre as dietas, gente. Se vocês tiverem dúvidas com relação às dietas, vamos ver o que escrever aqui. A Thali Salvini, né? Adorei as dicas da dieta cetogênica. Não quero emagrecer, mas tenho uma sensação de saciedade tardia. Um estufamento, sensação cheia, 2 e 3 horas após comer, o que me tira totalmente a fome. Então, mas daí a cetogênica, você tem que lembrar que é uma dieta que vai dar uma saciedade por um tempo prolongado, porque ela vai ser rica em proteína e gordura, principalmente em gordura. E tanto a gordura quanto a proteína, elas demoram para serem digeridas. Então, a saciedade na dieta cetogênica é muito maior do que na dieta do Mediterrâneo, por exemplo. Então, lembra, tá liberado os vegetais, mas vegetais que não sejam cenoura, vegetais que não sejam beterraba, logicamente, vegetais que não tenham tanto carboidrato. Você vê que a fruta praticamente entra o abacate, quando muito, não entra outro tipo de fruta. Pode entrar, às vezes eu até coloco um pouquinho do mirtilo, ou de uma framboesa, ou de um morango, mas nada de fruta. E fora isso, é proteína e gordura. Então, para quem tem uma digestão mais lenta, uma saciedade maior, já fazendo outro tipo de dieta, a dieta cetogênica é uma dieta muito cetogênica que a gente fala, tá? E a questão do emagrecimento, tanto se eu fizer uma dieta do Mediterrâneo, ou cetogênica, ou jejum intermitente, não necessariamente eu vou emagrecer. O emagrecimento, gente, vem pelo déficit calórico. Então, se na hora que eu estiver fazendo qualquer estratégia dessa, eu der para minha paciente a quantidade calórica que ela está gastando através das atividades diárias, os 2 exercícios, ela não vai emagrecer, né? Ela só vai emagrecer se dentro dessas estratégias eu fizer um déficit calórico, ou seja, ela vai comer menos e gastar mais, tá? Isso tem que ficar bem claro com vocês. Mas são ideias, possibilidades de combinações que ficam muito gostosas, tanto uma quanto outra. E vocês vão ver que, inclusive no jejum intermitente, vocês passam pelo jejum tranquilamente, porque essa alimentação, ela é normoproteica. Então, eu dou em média de 1,5 a 2 gramas de proteína ao dia para os pacientes. Então, precisa ter essa proteína até para não perder musculatura. Então, gente, não dá para reduzir proteína, pelo amor de Deus, e muito menos gordura, tá? Aqui, já fiz inúmeros exames e não apareceu nada. Bom, vamos lá. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Essa questão de estufamento e sensação de cheia, isso, aquilo, má digestão, às vezes você não tem enzimas digestivas, às vezes você não tem suco gástrico suficiente, pode ser outras causas. Então, a gente precisa, não vai aparecer no exame, tá? Precisa avaliar e a gente precisa montar um cardápio específico para você, viu, Thalice Salvini? Pode vir comigo que eu te ajudo. Macarmo, eu quero, então manda para mim, já falei aonde, hein? Gente, aqui eu não vou conseguir. Eu quero que vocês me mandem no post ou no direct. Fabiana Fazoli. Quem tem gastrite pode fazer o jejum? Lógico que pode, sem problemas nenhum. Oi, Marco, tudo bem?
Aê! Vai ficar gravada? Sim, se Deus quiser. Vai ficar gravada. Mas vamos lá, gente. Agora eu quero falar da parte de suplemento, gente. Nossa, 15 minutos. Então vamos lá. Primeiro eu tenho que entender qual que é o problema da paciente para mim poder ajudar, né, nos suplementos. Eu preciso corrigir tudo que tiver em desajuste da paciente que está prejudicando o lipedema. Então eu posso começar com as enzimas digestivas, como eu acabei de falar há pouco, para a colega de vocês que falou que tem uma digestão muito demorada, ou tem uma desbiose intestinal. Então, eu posso trabalhar com os colágenos proteicos, como eu falei, até como uma opção de proteína para suprir a recomendação do dia, e até se ela tiver também uma desbiose com uma permeabilidade intestinal, os colágenos proteicos entram super bem aqui. Vamos dar sempre as vitaminas e minerais, tem alguns que ajudam muito na questão da desbiose, melhorando também essa questão do lipedema. Complexo B, UNAC, zinco, vitamina A, sensacional, não pode. Vitamina D, gente, olha lá, glutamina. Então eu tenho que ter esse olhar para tudo isso. Creatina, a mulher está cansada fisicamente, mentalmente, não vai faltar para você que está com lipedema. Não deixe de tomar creatina. Por favor, no mínimo 3 gramas ao dia, todos os dias. E algumas fibras também, porque fibras têm ação pré-biótica, mas fibras que não fermentam. Então a goma cássia, goma guar, fibregum, psyllium, são fibras que eu uso muito para estratégias no lipedema, tá? Agora, sem dúvida nenhuma, ômega 3, que pode ser de 2 a 4 gramas ao dia. Eu posso dar 2 cápsulas ou posso dar 4 cápsulas, depende do grau de inflamação e do grau de lipedema que essa mulher se encontre, tá? Do seu estágio. Quanto mais inflamada, quanto mais gordura corporal, mais eu vou ter que combater a inflamação, maior quantidade de ômega 3, que eu vou usar de boa marca, né? Não esqueçam disso. Tá? Além disso, quais são os fitoquímicos que vão modular a inflamação? Sem dúvida nenhuma, resveratrol. E a gente tem agora um resveratrol que é o Resvitec. O Resvitec, em 50 miligramas, é excelente e super indicado para quem tem lipedema, tá, gente? Não deixo nenhuma paciente passar sem ele. É lógico que para mim comer o resveratrol a nível da casca da uva seria impossível, né, nessa concentração. E o resveratrol mesmo, ele tem uma baixa biodisponibilidade, o Resvitec não tem, ele tem ótima biodisponibilidade. Quercetina, que é o fitoquímico presente na maçã, na cebola, também não daria para me dar em alimento, tem que fazer uma quercetina, 250 miligramas ao dia em média. Curcumina, gente, bom, cúrcuma, também tem baixa biodisponibilidade, a gente tem que acrescentar piperina junto, mas tem algumas cúrcumas hoje que têm uma biodisponibilidade melhor, que é o curiete, por exemplo, a curcuvai, são fórmulas que a gente tem de cúrcuma que tem uma melhor biodisponibilidade e combatem excelentemente a inflamação, tá? Não podem faltar. Catequinas do chá verde, eu posso dar de uma forma padronizada, a epigalocatequina galato, né, de 100, 200, 250 miligramas ao dia, e também na forma dos chás, chá verde, excelente para quem tem lipedema, sensacional. Se eu quero melhorar a circulação, para você que está fazendo drenagem aí, que está inchada, pernas inchadas, cansadas, cactinha, excelente, 500 a 1 grama, 500 miligramas a 1 grama ao dia. Rutina, melhora toda essa vasos sanguíneos, fortalece os vasos sanguíneos. É comum também essas mulheres ter ruptura de vasos, ter vasinhos estourados, varizes. Então a rutina entra aí excelentemente. Com a centela asiática, que também ativa a circulação, tem ação anti-inflamatória, antioxidante. E agora, mais recentemente, saiu da Florim o Venolim, que é ótimo para varizes, vasos e circulação. Tudo isso é suplemento, gente. Quem passa é nutricionista, tá? E, logicamente, eu vou trabalhar aí para a questão da resistência insulínica. Quem tem insulina alta, a hemoglobina glicada alta, vamos trabalhar com berberina, com picolinato de cromo, tá? Com gimena silvestre, que também é ótimo para
poder melhorar a resistência insulínica. Ah, mas doutor, eu sou estressada, o que eu posso tomar para controlar o estresse? Para dar uma baixada, modulada no estresse, no cortisol. Magnésio, vitamina B6, rhodiola rósea, ashwagandha, que é excelente, o açafrão, ou croxativos, né, triptofano, ou 5-HTP diretamente, é outra possibilidade. Se eu estou cansada, fadigada, não consigo fazer exercício, posso entrar com coenzima Q10, excelente. Posso entrar com bio-PQQ, né? Então é importante o complexo B, o ácido lipóico, alfa-lipóico, né? Piquenogenol, são todos excelentes produtos, suplementos, substâncias que vão agir lá na mitocôndria para melhorar a energia, né? Vou entrar com silício orgânico, que é importante também para a questão estrutural do colágeno, tá? E para dor, a gente tem o magnésio, que é muito bom para dor, e tem o PEA, PEA, também é um suplemento muito bom que a gente usa para dor. Eu sei que eu falei rápido, suplementação quem faz é nutricionista, eu só estou dando ideias e possibilidades aqui para vocês, gente, porque é muito bom a gente poder agregar, combinar alimentação com os suplementos, o resultado é diferente, eu vou potencializar os resultados. Então, pensam, por mais que você tenha que fazer alguma intervenção cirúrgica ou alguma intervenção estética, você saiba que a alimentação, como eu acabei de mencionar para vocês, tem muito para ajudar, né? Você pode trabalhar com várias estratégias nutricionais, várias dietas, vários cardápios. Lógico, cada caso é um caso, tem que trabalhar a individualidade do paciente, as quantidades adequadas, quanto tempo de cada estratégia eu posso fazer, quais são os suplementos que eu posso usar, em que quantidade, em que momento, não é o tempo inteiro tudo, não posso dar tudo isso, porque cada uma vem com uma queixa, embora são as mais comuns, mas cada uma tem uma queixa, uma coisa mais, outra menos, né? Uma história de vida, uma idade diferente da outra, uma está na menopausa, outra acabou de menstruar, outra está tomando anticoncepcional, outra acabou de ter um filho. Então, como vocês veem, são muitas variáveis, né? E aí eu tenho que ajudar com esse olhar, né, gente? Ó, a Fabiana fala, eu quero os cardápios, já sou paciente. Fabiana, me manda no direct isso para me lembrar. Todo mundo que está falando aqui, no post que eu fiz hoje ou no direct, pode me mandar. Eu quero com contato, eu quero os cardápios do lipedema. Com o direct que eu vou mandar, porque eu prometi e eu cumpro com as minhas palavras e promessas com você, né? A Silvana fala assim, doutora, estou há mais há 1 ano fazendo reeducação alimentar. Faço também o jejum intermitente de 24 horas toda noite. Toda noite? Mesmo cuidando da alimentação, não consigo eliminar peso, não faço exercícios físicos. Será isso a causa? Sim, é lógico, né, Silvana? Primeiro que assim, não basta só fazer jejum. Você tem que saber o que está comendo na janela de alimentação. As quantidades, combinações, né? O que você está fazendo ali na hora que você se alimenta, como você quebra o jejum. E outra que o exercício físico é fundamental para ativar seu metabolismo, para aumentar a termogênese, para melhorar a massa muscular. Gente, só a dieta não dá. Principalmente para nós mulheres com um corpo muito mais complexo. Não é só, nem é só para mulher, para homem, para todo mundo. Eu tenho que combinar exercício físico. E a gente tem que chegar na meta dos 10 mil passos por dia. Mas pelo menos 5 mil tem que ter, né? Então começa com 5 mil passos por dia. Para sair do sedentarismo e ainda atividade física baixa. Coloca um aplicativo aí no seu celular de saúde, que tem vários aí gratuitos, e começa já a fazer esse exercício. Não tem como, e eu estou falando do exercício aeróbio, que é a caminhada para começar, mas tem que fazer musculação, porque quanto menos músculo vocês tiverem, vocês vão ter menos gasto calórico.
E você que está me vendo aqui com lipedema precisa fazer as duas coisas, musculação e exercícios cardiovasculares. Não tem como fazer só uma coisa ou só outra. Quantos dias? Todo dia. Você não toma banho todo dia? Tem que comer certo todo dia, tem que hidratar todo dia, tem que fazer exercício todo dia. Porque é todo dia que teu corpo funciona. É todo dia que ele precisa de cuidado. A gente precisa ter esses cuidados. Você quer ter um impacto legal? Você quer ter um resultado bacana? Então não é brincar de fazer a alimentação. Né? Não é brincar de fazer exercício. É quando eu quero, a hora que eu quero, a hora que eu tenho vontade. É fazer de uma forma efetiva, eficiente. As pessoas acham que cai na cabeça da gente. Não cai. Gente, eu tenho 64 anos, eu mostrei meu embora ontem para vocês. Eu tenho 22% de gordura, não é para me gabar, mas não é para qualquer um com 64 anos. Mas isso daí é custo do que eu como, e eu coloco para vocês o que eu como. Eu coloco para vocês os exercícios que eu faço. Então, é disciplina. E sem disciplina, sem planejamento, sem disciplina, a gente não chega a lugar nenhum. Tá? Então, por mais que vocês um dia venham, como eu falei, fazer uma cirurgia, fazer um tratamento estético, que vocês sabem que não é barato, né? E o custo-benefício, às vezes, não é tão essas coisas. Quem fez já sabe o que eu estou falando. Então, tem que cuidar da base. É a alimentação, é treino, é hidratação, é ter rotina, horário para dormir, horário para acordar. É isso que vocês precisam, tá? Bom, dei uma lição de moral aqui, né? Eu sou meia brava, hein, gente? Meia não, inteira. Porque eu quero resultado, é isso. Bom, eu quero o cardápio, já sabe o que vocês têm que escrever, hein? Aonde? Certo? Então, gente, era isso que eu tinha para falar. Meu sonho pode ser só. Então, tá ali, vem cá que eu te ajudo. Pode vir sim. E ó, detalhe, gente, ainda há tempo para quem quer fazer o jejum intermitente. Inclusive vocês que têm lipedema já viu que é uma estratégia legal para quem tem lipedema. Eu vou, ainda a gente vai fazer, eu e a Juliana, agora. A Juliana é minha filha, nutricionista, trabalha comigo, para quem não conhece. Do dia 1º de julho a 31 de julho, a gente vai fazer o programa de jejum intermitente, tanto assistido por mim quanto por ela. Vocês vão ganhar o cardápio semanal com todas as receitas, enfim, assessoria direta com a gente, live também específica para quem estiver no programa de jejum intermitente. E vocês têm ainda tempo para se inscrever. Até o dia 30 a gente está aceitando ainda as inscrições. É um grupo pequeno e tem poucas vagas, tá? Então você que está aqui vendo minha live, vai lá, se inscreve. Manda um recadinho para mim assim, ó, tô querendo também o programa do jejum intermitente. Vocês vão ganhar mais do que esses 2 cardápios que eu estou passando aqui hoje para vocês. É um cardápio de 6 dias, tá? Com todas as receitas, tá bom, gente? Então, ó, um beijo grande para vocês. Muitíssimo obrigada. Não esqueçam, quem não me mandar o contato, eu não tenho como mandar cardápio, tá? Ou no post de hoje, que eu fiz com esta blusa aqui, ó, tá lá chamando para live, ou então no direct, tá bom? Quem mandou só pela live aqui, eu não vou conseguir pegar, tá? Um beijo grande. Tchau para vocês. Obrigado, boa noite. Até.